Trauma na mão é uma das coisas mais subestimadas que existem. Uma queda, uma bola no dedo errado, uma porta, um soco mal dado, um acidente de trabalho, acontece com todo mundo e a qualquer hora. E o problema não é nem o momento do trauma em si. O problema é o que vem depois. A mão tem 27 ossos. 27, pessoal. E uma estrutura do tamanho da nossa mão significa que qualquer pancada com força suficiente tem um candidato à fratura logo ali. E o que a gente vê no consultório, com uma frequência que ainda me surpreende, são pessoas que fraturaram um osso da mão, trataram errado ou trataram tarde, e chegam meses depois com sequela, um dedo torto, uma mão que não fecha completamente, uma força que simplesmente não voltou, não porque a fratura era grave, mas porque o tratamento precoce e especializado fazia toda a diferença e não aconteceu. E tem um detalhe que pouca gente sabe. A mão é a parte do nosso corpo que mais sobrecarregamos no dia a dia e que menos respeitamos quando se machuca. A gente imobiliza o joelho, coloca uma botinha no tornozelo, faz ressonância no ombro. Ah, e o dedo? É só um dedo. É essa frase que me traz paciente com sequela toda semana no consultório. Eu sou Diego Martins, eu sou cirurgião de mão e esse vídeo existe justamente para mudar isso. Fica até o final, porque independente de você estar passando por isso ou não, eu quero que você saia daqui sabendo exatamente o que fazer se um dia quebrar o seu dedo ou sofrer qualquer trauma grave na mão. Primeiro, uma orientação rápida de anatomia. Eu juro que é só o essencial, tá? Os metacarpos são os ossos do dorso da nossa mão. Aqueles que você vê quando fecha o punho e aparecem essas juntas em destaque. Eles conectam o punho aos dedos. As falanges são os ossos do dedos em si. Cada dedo tem 3 falanges, proximal, média e distal, exceto o polegar que só tem 2. Quando a gente fala de fratura de mão, na maioria das vezes estamos falando de um desses ossos. E cada localização tem um comportamento clínico diferente, um risco diferente e uma conduta diferente. Os mecanismos de trauma mais comuns são os seguintes. O soco, né? A fratura do quinto metacarpo, que nós chamamos de fratura do boxeador, acontece quando a pessoa bate o punho fechado contra uma superfície rígida. É uma das fraturas de mão mais frequentes do pronto-socorro. A queda com a mão espalmada ou torção, muito comum em esportes como o futebol, o vôlei, o basquete. Uma bola chegando rápida no dedo errado pode causar fratura ou luxação imediata. O esmagamento ou trauma direto por acidente de trabalho, uma porta prendendo o dedo, o uso de ferramentas. Aqui a lesão costuma ser um pouco mais complexa, envolver pele, tendão e nervo, tudo junto. A hiperextensão forçada, muito comum no polegar, especialmente em quedas de moto ou esqui, quando o polegar ele é tracionado para trás com força, podendo levar a uma fratura ou luxação na base da falange proximal. O diagnóstico começa no exame físico. Dor, deformidade, inchaço, perda da rotação natural do dedo, tudo isso orienta o cirurgião antes mesmo da radiografia, e a radiografia é o exame de escolha. A gente pede nas 3 incidências clássicas, anteroposterior, lateral e oblíqua. O que importa avaliar não é só se o osso está quebrado, mas se existe desvio, rotação do fragmento, comprometimento articular. E por que isso importa tanto? Porque uma fratura sem desvio, ela pode ser tratada de maneira conservadora, mas uma fratura com desvio rotacional, mesmo que pequeno, pode causar um dedo cruzando sobre o outro, e isso causa um transtorno gigantesco quando você fecha a mão, uma deformidade funcional muito importante. A tomografia entra quando a fratura é articular ou quando a gente precisa de mais detalhes para planejar a nossa cirurgia. Nem toda fratura de mão precisa de cirurgia, isso é importante falar também. Fraturas sem desvio, estáveis, longe das articulações, muitas delas respondem muito bem ao tratamento conservador. Isso significa que a imobilização com tala ou órtese por um período que varia de 3 a 6 semanas, dependendo do osso envolvido, né, pode dar certo. Um princípio fundamental em cirurgia da mão é que a imobilização deve ser usada pelo menor tempo possível. A mão é uma estrutura muito dinâmica. Quanto mais tempo imóvel, mais rígida ela fica. E a rigidez pós-fratura pode ser tão limitante quanto a fratura em si. Por isso, o acompanhamento com uma fisioterapia especializada começa cedo.
às vezes ainda durante a imobilização, trabalhando os dedos adjacentes para que a gente não perca a mobilidade geral da mão. A cirurgia está indicada quando existe um desvio significativo, uma instabilidade, uma fratura articular com degrau, uma fratura exposta, ou quando a redução incruenta não é mantida após a nossa manipulação. As técnicas mais utilizadas incluem a fixação percutânea com fios de Kirchner, que são aqueles fiozinhos metálicos finos que a gente passa pelo osso através da pele, sem grandes incisões, né? É uma técnica eficaz, minimamente invasiva e muito usada em fraturas de metacarpo e de falanges proximais. Quando a fratura é mais complexa ou instável, nós partimos para a fixação com placas de mini fragmentos e parafusos, uma cirurgia já com incisão, mas que permite posicionar os fragmentos de maneira bem precisa e de forma rígida, permitindo uma reabilitação precoce, né? Em fraturas articulares, cominitivas, quando o osso quebra em vários pedacinhos dentro da articulação, a gente às vezes precisa de técnicas ainda mais específicas. O planejamento pré-operatório com tomografia é fundamental nesses casos. A recuperação varia muito, dependendo do tipo de fratura, da técnica usada e principalmente do paciente. De uma forma geral, as primeiras semanas o foco é controlar o edema, proteger a nossa fixação e iniciar a mobilização precoce supervisionada. A fisioterapia especializada em mão é um pilar fundamental e ela não é opcional, ela é parte do tratamento. Entre a 6ª e a 12ª semana, a maioria das fraturas consolidadas já nos permite a progressão de força e retorno às atividades funcionais. Mas existem complicações que a gente precisa monitorar. Rigidez articular, má consolidação, que é quando o osso consolida em uma posição ruim, e em casos cirúrgicos, infecção ou proeminência do material de síntese. Por isso, o acompanhamento pós-operatório regular não é uma burocracia, é segurança. Antes de fechar, eu preciso deixar aqui alguns sinais de alerta para quem está assistindo ou tem alguém próximo com uma fratura na mão. Se depois de uma pancada você tem dor intensa, deformidade visível ou um dedo que parece estar torto em relação aos demais, não espera não. Não passa sozinho. A fratura da mão maltratada pode gerar perda funcional permanente. Se você já fez o tratamento e percebe que o dedo está cruzando sobre o outro ao fechar o seu punho, ou que não consegue fechar a mão completamente semanas depois da imobilização, isso precisa ser avaliado. Pode ser algo corrigível, mas o tempo ele joga contra você. E por fim, não trate fratura de mão com qualquer imobilização improvisada, achando que é só um dedinho quebrado. A mão é o instrumento de trabalho mais sofisticado do corpo humano. Ela merece atenção especializada. Espero que esse panorama tenha deixado mais claro o que está em jogo quando a gente fala de fratura de mão. Desde o diagnóstico correto até a cirurgia, a reabilitação e o resultado final. E por falar em resultado, em breve aqui no canal vocês vão poder ouvir diretamente de pacientes reais, pessoas que passaram por cirurgias na minha mão e que viveram esse processo na pele. Eles vão contar como foi, o que sentiram, como está a mão deles hoje. Eu não vou antecipar muitos detalhes, mas eu posso dizer que são histórias que valem muito a pena ser ouvidas. Se inscreve no canal, ativa o sininho e você vai ser um dos primeiros a ver esse conteúdo quando o nosso vídeo sair. Até lá, pessoal. Tchau, tchau.